não existem dispositivos de segurança que colocam em risco não só a saúde e a segurança dos trabalhadores, como de toda a empresa, de todo o entorno, de toda a comunidade. Eu gostaria de falar assim, como é que a fiscalização, a parte, como vocês fazem, o que está em andamento, assim, a parte mesmo de gestão de vocês, se vocês têm parceiros, como é que vocês atuam no dia a dia e os equipamentos são tão perigosos? Então, junto com o Carlos Paixão, eu coordenei e coordeno esse projeto desde 2020, né? É um projeto que começou em 2020, exatamente porque nós percebemos a necessidade de trabalhar de uma forma coordenada, não só no estado de Minas Gerais, mas aí essa expertise que a gente desenvolveu, a gente levou para outros estados, né? Porque esse é um equipamento que está em várias atividades produtivas, né? Espalhados, então nós temos nos laticínios, nos fabricantes de cachaça, no caso de Minas Gerais, em indústrias de alimentos, enfim, várias atividades econômicas possuem esse tipo de equipamento. E aí nós verificamos a necessidade de primeiro levar a informação, a orientação, então fizemos aí o que a gente chama de notificação coletiva, né? Fizemos um documento indicando ali os principais itens que geralmente saem de uma empresa e entram em outras, são reiteradamente descumpridos, ou seja, estão irregulares quanto aos requisitos de segurança desses equipamentos. Então, nós expedimos essa notificação coletiva a diversas empresas dos setores econômicos que possuem esses equipamentos, concedendo prazos, ou seja, é uma possibilidade das empresas buscarem a regularização nesse período. Então, é uma estratégia que a gente entende que é muito interessante, porque nós fizemos palestras, e aí entrou o CREA, né? Nós chamamos, na ocasião, o CREA via ABMEC, no caso, para que a gente pudesse aí orientar melhor em parceria com os engenheiros mecânicos, que são os profissionais legalmente habilitados para fazer as intervenções e as correções nesses equipamentos, caso porventura seja necessário. E, infelizmente, pelas fiscalizações, nós constatamos que a situação ainda é crítica. Nós encontramos, e o Carlos vai falar um pouquinho mais sobre isso, a situação melhorou muito de 2020 para cá, né? Mas a gente ainda tem muitas interdições. O que isso significa? Nós temos equipamentos que não poderiam estar funcionando porque não existem dispositivos de segurança que colocam em risco não só a saúde e a segurança dos trabalhadores, como de toda a empresa, de todo o entorno, de toda a comunidade. Então, assim, são fiscalizações planejadas a partir de estatísticas que a gente tem de acidentes ampliados. É importante a gente trazer isso aqui. Nós temos alguns segmentos que têm pequenos acidentes. Então, por exemplo, hoje qual é um segmento que você tem um índice alto de acidentes? O setor da saúde. Por quê? É uma notificação compulsória quando a enfermeira, né, machuca o dedo. Então, você tem acidentes de pequena monta, mas que, de alguma forma, não tem um impacto aí de um acidente grave ou fatal. Porém, nesses casos do nosso setor, a gente não pode ter acidentes, porque quando uma regap explode, quando acontece um acidente de um vaso de pressão numa outra empresa explodir, a gente tem não só o falecimento daqueles trabalhadores, como o risco de um acidente ampliado no bairro. Então, a gente fez esse projeto sabendo da necessidade da intervenção e de que a situação era crônica e necessitava, então, de parceiros como o CREA para nos auxiliar e a chamar os profissionais legalmente habilitados na responsabilidade aí de atuarem e corrigirem o que, porventura, estava errado.